Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Aqui estamos em mais uma resenha literária, sempre às terças-feiras, sempre às 20 horas, com o meu querido amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar e grande estudioso, um amante dos livros, gosta de livro, entende de livro espírita como ninguém. No primeiro momento, eu trago aqui a obra escolhida por mim, e no segundo momento, o Silvio traz a obra escolhida por ele. Insetamos um bate-papo sempre muito instrutivo. Pessoal, a nossa resenha literária traz o pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, eu trago essa verdadeira flor da literatura espírita, Um Caso de Reencarnação, Roberto de Canalerras, da querida médium, grande dama da mediunidade do Brasil, Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, Um Caso de Reencarnação, Roberto de Canalerras. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu trago uma obra por noite sempre, né? Mas hoje vamos tratar de um caso verídico. Quem foi Roberto de Canalerras? Ivone vai contar uma história aqui belíssima. E o Roberto de Canalerras aparece em 3 obras da querida Ivone do Amaral Pereira. Essa trilogia, 3 obras onde ela conta 3 encarnações suas. Eu vou pegar como o motivo, o fio da meada, para chegar à obra, no caso de reencarnação, Roberto de Canalerras, Nas Voragens do Pecado. Por que primeira obra Nas Voragens do Pecado? Porque a Ivone do Amaral Pereira, na França, no período de Catarina de Médici, ela foi uma jovenzinha que, na matança dos huguenotes, Catarina de Médici mandou matar os huguenotes, os protestantes. Toda a sua família, a família de La Chapelle, foi sacrificada. Seus pais, seus avós, seus tios, seus irmãos, seus sobrinhos. E ela não foi morta porque se encontrava na casa de uma cunhada. Então, ela vai sofrer muito e ela vai querer saber quem foi o responsável por aquela chacina, a verdadeira chacina, e a culpa caiu, claro, não é de surpreender, sobre o capitão da fé, Luiz de Narbonne. E a jovem vai num plano de vingança impressionante, porque ela era uma mocinha. Ela vai trocar identidade com essa cunhada, vai se chamar Ruth Carolina e vai se aproximar do capitão da fé. Só que a primeira vez que ela vê o Luiz Narbonne num desfile, ele passa garboso no seu cavalo, ela fica impactada, porque ali era uma história de amor que já vinha do ontem. Embora o ódio dessa atual reencarnação. E ela vai consociar-se com ele, tudo um plano de vindita. Depois de casada, vocês vão ler as 3 obras, né? O Drama da Bretanha, O Cavaleiro do Lumière e Nas Voragens do Pecado. Então, Nas Voragens do Pecado é o primeiro volume. Então, ele vai ser entregue às masmorras de Catarina de Médici, vai desencarnar a língua, com fome, com sede, uma morte terrível, e quando desencarna,
vai até a sua residência, porque ele chegou a consorciar-se com Ruth Carolina. E ela, só depois da morte do Luiz de Narbonne, ela descobriu que verdadeiramente o amava. Ela ainda vai consorciar-se com um príncipe alemão, mas vai enlouquecer. Termina louca aquela reencarnação. Então, ela vem novamente mais 2 reencarnações ali em solo francês. Novamente comete perjúrio, adultério. Vem até numa encarnação irmã dele, do Luiz Narbonne e Ruth Carolina, volta numa nova vida. E esse irmão dela, dessa vida, vem paraplégico. E mesmo assim, para ser o confidente dela, o amigo, já que como amante ele não conseguiu subtraí-la do caudal das paixões, mas mesmo assim não adianta. E ela, por 3 reencarnações em França, ela comete o suicídio. Então, o espírito Charles, que era seu pai, muito amigo no espaço do Dr. Bezerra de Menezes, acerta a reencarnação dela aqui no Brasil. Ela vem para o Brasil, reencarna, e Ruth Carolina é a médium Dona Ivone do Amaral Pereira. Desde criancinha, via um espírito de alguém que se chamava apenas Roberto. Era Roberto de Canaleiras. Nome de uma encarnação dele também. E ela foi crescendo até que um dia ele diz a ela que ia para longe. Iria reencarnar e ela não o veria mais. Ela sofre horrores. Mas ele diz, mandarei um sinal para ti. E passam-se longos anos, décadas. Ela começa a se corresponder já anciã, com mais de 70 anos, um homem na Polônia, ZP. Essas cartas foi através do Esperanto, o idioma de Zamenhof, o idioma neutro. E através dessas cartas começou com uma grande amizade e se transformou em cartas de amor. Se transformaram em cartas de amor. E ele quis vir aqui ao Brasil para conhecê-la. Ele era casado, vivia um mau casamento na Polônia. Ele só disse isso a ela depois. Mas mesmo que não houvesse casamento, ele na Terra era um homem jovem, viril, de seus 35 anos de idade. Ivone já estava na idade da invernia, no inverno da vida. Então, quando ele vem para o Rio de Janeiro, ela foge e vai para Manaus. Porque, meus queridos irmãos, ela sabia, ela estava muito certa, que qualquer aproximação com a pretensão do amor humano era ridículo. Ela era uma anciã, ele um jovem. Mas ele conversa com Guilherme Ribeiro, Antônio Luiz Saião, se torna espírita, diz que através dela se tornou espírita, acredita que conhece Ivone de outras reencarnações e sempre soube da palavra dele de uma forma romântica, que ela era sua alma eleita. Ele volta para a Polônia, onde tempos depois ela recebe a notícia do seu desencarne. E ela sempre via ZP depois de desencarnado, e o Bezerra disse a ela, o ZP, Ivone, é o Roberto, aquele espírito que aparecia a vida toda, ela desde criancinha, quando ela era criança. E depois de desencarnado na Polônia, quando ela o via sempre acompanhado da filhinha, que foi a filha deles lá na França. E ela tenta se aproximar e tinha uma linha magnética divisória que ela não podia ultrapassar.
porque aquilo significava o adultério e o perjúrio. Ela não merecia o abraço de Roberto e da filhinha. E hoje, Ivone continua com sua mediunidade iluminada, entregando a vida a Jesus e ao Espiritismo, o trabalho cristão, da psicografia, desencarnou, e não é difícil imaginar a cena, né? Quem veio recebê-la, o doutor Bezerra de Menezes, seu pai, Charles, o querido Roberto de Canaleiros, o GP, na reencarnação presente, aquele mesmo Luiz Narboni, obtendo perdão e perdoando ela também de tantos gravames, porque ela teve, depois de muito tempo, uma vida de dignidade, uma vida dignificante, aqui trabalhando em prol do espiritismo no Brasil. Essa história linda de Dona Ivone e do Amaral Pereira, narrada aqui, no caso de reencarnação, Roberto de Canaleiras, né? Tratando das 3 obras: o Drama da Bretanha, Cavaleiro de Munies e Nas Voragens do Pecado. Né? Meus queridos irmãos, mas por hoje eu vou entrar aqui na salinha com o Silvio. Vamos ver o que é que o Silvio traz para a gente hoje. Eu acho que tem uma surpresa aí no ar. O Silvio vai cumprir uma promessa. Eu estou com essa intenção, né? Eu acho que ele vai cumprir a promessa. Estou suspeitando, com essa suspeita, melhor dizendo, né? Vamos lá entrando aqui com Silvio Mariano. Pronto, meus queridos irmãos, como eu falei, rapidinho. Pessoal, estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano, e como eu falei agora há pouco, eu estou com uma leve suspeita do que o Silvio vai trazer hoje, né? Por causa do programa anterior, mas eu vou ficar aqui, vou ver se a minha suspeita tem fundamento, né? Silvio, como é que você está, meu amigo? O que é que você traz para a gente na noite de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite aos nossos amigos. E boa noite em especial para o nosso amigo Leonardo Marmo. O livro, eu vou fazer comentário na noite de hoje, é Amor e Sabedoria, de Emmanuel, por Clóvis Tavares. Uma obra-prima. E, de qualquer maneira, o próprio Leonardo tem um bom gosto, porque nessa obra, a gente aqui, como o próprio Clóvis Tavares informa, ele faz uma viagem sobre a figura de Emmanuel, que ele tanto respeitava. Então, nesse livro aqui, ele faz uma referência às encarnações de Emmanuel nas obras há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, dando uma panorâmica. Faz também uma análise do padre Manuel da Nóbrega, que foi uma das reencarnações de Emmanuel, que ele era um homem culto, que foi lá da cidade de Portugal e que veio para o Brasil, mas que antes já deu a entender que ele já tinha uma ação como se fosse um médio de cura lá, na condição de padre, e houve um desdobramento espiritual para mostrar que ele precisava vir aqui para o Brasil, aí mostrar aquelas grandes extensões de florestas, tudo por fazer, então mostrando que o desígnio de Jesus era mandar para as terras brasileiras. Ele, inclusive, aqui, foi quem, você veja, ele foi a pessoa mais dedicada à confecção de livros, a fazer psicografias até através de Chico. Chico, uma certa feita, que era natural como pessoa humana, sabendo que ele tinha um potencial da parte de médio de efeito físico, de materializações, ele fez uma reunião que Emmanuel se materializa, quase 2 metros de altura, um corpo espiritual belíssimo, inclusive assim, no tórax estrelas, e uma tocha na mão, e ele disse para Chico, eu disse, olha, a história aqui, esse encontro de amigos é muito bom e muito agradável, mas
o seu trabalho é o livro. Então, a partir de hoje, o senhor se desvincule de se envolver, né, na parte assim, de efeitos físicos e materializações. E vamos nos concentrar nos livros. E graças a isso é que, basicamente, nós temos quase mais de 500 livros que Chico psicografou e que realmente a maneira acertada por Emmanuel foi coerente, porque nós verificamos que hoje nós temos um tesouro que são os livros. Chico partiu. Se ele tivesse ficado só nas materializações, naqueles encontros entre amigos, pronto, era uma coisa que alguém ia dar uma referência, que participou de uma reunião de materialização, mas a parte básica dele é exatamente os livros, e Emmanuel veio aqui no Brasil para cristianizar essa nação através do Evangelho, né? Que nós sabemos que depois da desencarnação do Vesúvio, que ele foi ser escravo, ele teve o apoio de Paulo, porque Paulo tinha o seguinte: ele via normalmente aquelas pessoas que tinham uma grande capacidade, uma grande inteligência, mas estavam desviados do caminho, que era o caso dele. Na questão do senador, tudo isso. E ele vem, torna-se um afilhado dele e ele encaminha para esse trabalho belíssimo aqui no Brasil, que eu vejo algumas pessoas quererem desmerecerem, mas Emmanuel, para mim e para milhões de brasileiros, foi um grande espírito que veio aqui através do seu linguajar conciso, escorreito, trazer o Evangelho de uma maneira, ele analisando a cada versículo do Evangelho. Então, é esse grande tesouro que esse grande espírito emana para mim, além de outras coisas, mas feito a caminho da luz, não é? O Consolador. Então, emana em primeiro lugar. Silvio, isso mesmo que você está falando. Emmanuel foi o senador Publio Lentulus, né? E ele tinha aquela coisa romana da disciplina, disciplina, disciplina. Com Chico, a vida toda assim, né? E a gente tem essa visão do Emmanuel austero, né? Disciplinador, mas eu pergunto a você, a gente acha, por causa desse caráter romano disciplinador, que Emmanuel tinha uma preocupação com Chico, se entretinha meramente nas questões doutrinárias, já evangélicas, da teoria das obras, já. Mas eu pergunto a você, Chico, Emmanuel tinha também uma preocupação familiar com Chico. O Chico tinha uma sobrinha, Nelma, não é? Citando a obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, você podia falar em que consiste a oração para Nelma? Por exemplo, nesse livro, o próprio Clóvis achava que Emmanuel só estava envolvido em questões elevadas e não ia estar preocupado com questão de saúde, vamos dizer assim, de ordem familiar. Então, essa sobrinha de Chico ficou doente, jovem ainda, e o que ocorre? Aquela senhora que doutrinou, que ensinou Chico na mediunidade, seu Perácio, Dona Carmen. Então, elas, acompanhando a doença, porque era amigo de Chico, viu que, na época, Dr. Demeure, que era médico de Kardec, estava lá auxiliando ela. E, próximo ao desencarne, veio uma mensagem através de Chico, que foi oração para Nelma, que é de uma filha para Deus. Então, uma coisa belíssima, exatamente de Emmanuel, que está no livro, e que, na realidade, a gente vê. Quem bota a distância somos nós. Chico conta um fato que tinha um cidadão, isso aqui para a gente mostrar que, às vezes, a gente pensa assim, Jesus, aí pensa que Jesus está distante da gente. Chico contou um fato que tem um cidadão que ele
vivia dormindo aí pelas calçadas, não tomava banho, chegava com os lábios sangrando, e pelas essas condições as pessoas se afastavam. Mas Chico dava uma atenção especial, que é uma figura chamada Jorge. Ocorre que esse Jorge, ele dizia assim, Chico dizia para ele, olha, meu filho, Jorge, conta aquele poema, aquele negócio que você tem. Aí ele dizia assim, olha, na maneira dele, eu espero que de hoje para amanhã, uma menina das tranças, que eu venho para lhe roubar. E Chico ria e auxiliava, vamos dizer assim, auxiliava o Jorge, mas aquelas pessoas que estavam do lado de Chico, que eu queria falar com o Chico, ficavam incomodados. E Jorge passava lá 5 a 10 minutos. E Chico, na boa, beijava Chico, deixava manchado o rosto de sangue. Chico não passava nada de lenço nem nada. Tempo depois, esse Jorge, numa noite fria, e Chico dizia assim, ó, Jorge, você vem de longe, né? Vê o quê? Ele disse, não, veio olhando aqui as estrelas. Era uma certa natureza poética dele. Ocorre que ele desencarna na rua. E Chico disse que quem veio levar no regaço o espírito de Jorge foi Jesus. Ora, isso sendo dito por Chico, eu dou como uma seriedade. Então, eu estou fazendo isso num paralelo que normalmente pensa que Jesus não está sabendo a história de Jorge, o sofrimento de Jorge. Nós não temos a certeza porque é que Jorge está naquela condição. Então, são essas coisas. A mesma coisa que Clóvis Tavares pensava em relação a Emmanuel. Achava que Emmanuel não ia estar preocupando. Ela está com problema de saúde, está muito bem, vamos deixar Emmanuel de lado. E, no entanto, Emmanuel estava participando, inclusive fez essa oração a Deus, aos pés de Deus, uma coisa belíssima que está nessa obra. Ela, aqui na época, a minha, parece que é 7ª, 8ª edição, mas eu acredito que deve ter, vamos dizer assim, sendo constituído de várias outras edições. Esse é um livro ainda que você encontra. A minha edição ainda é da IDE, que é um instituto muito bom. É um instituto que eu acho muito sério, importante e doutrinário. Então, Clóvis Tavares, nessa, ele titubeou, mas viu que Emmanuel... Eu só tenho um pequeno detalhe. Diz que essa Chico, logo no início da mediunidade dele, tudo isso, aí aparecia aquelas mocinhas, que às vezes aquelas brigas, aquela confusão do namorado, aí só peça, faça uma oração e peça a Emmanuel para conciliar. Aí o próprio Emmanuel depois disse assim para ele, depois ele pode ter aqui de uma vez, mas ele terminou ficando freguês, pedindo, orientando, e só ele acaba com essa história, que eu tenho muita coisa a fazer. Essa questão de namorico se resolva aqui mesmo na Terra. Ô Silvio, você citou o Clóvis Tavares, que é o grande autor da obra, né? Amor e Sabedoria de Emmanuel. Mas a gente sabe, Silvio, que Santos Dumont reencarna como filho de Clóvis e Dona Hilda. A gente até já tratou aqui disso numa resenha, né? Para trás. Aí o processo de doença de Carlinhos foi muito tocante, né? Muito pungente. O menininho leva uma queda. Aí eu pergunto a você, a gente falou de Nel, uma sobrinha, e o Clóvis Tavares, como você disse, né? Achava que Emmanuel não se preocuparia com casos assim tão particulares. Me diga uma coisa, o Emmanuel deu provas que acompanhou todo o processo de doença de Carlinhos, Silvio? Exatamente. Ele estava lá com o Chico, quando veio a notícia de que Carlinhos estava muito doente. Doutor Bezerra de Menezes passou uma medicação homeopática, 2 medicamentos. Ele voltou para o Rio às pressas, ali de onde ele estava, lá, para o Rio relativamente não tão distante. E procurou um médico
levou exatamente um hospital, e o médico ficou acompanhando tudo isso. E ele foi melhorando e o médico passou. Olha, você vê o que é intuição. Doutor Bezerra intuiu o médico a dar a mesma medicação que ele já tinha recomendado lá em Pedro Leopoldo. Ocorre que passou. Clóvis era amicíssimo de Chico. Chico adorava a presença dele, que era um homem extremamente culto, muito culto mesmo. Era um homem de uma capacidade, assim, um educador, uma coisa impressionante. E numa dessas coisas eu disse, olha, Emmanuel está me dizendo aqui que naquele problema de Carlinhos, acompanhou e, vamos dizer assim, pediu ajuda espiritual para resolver a sua aflição, apesar da criança ser paraplégica, mas Emmanuel, e veja bem, que ele sabia ali que estava reencarnado o espírito de Santos Dumont, que precisava passar exatamente por aquela provação. Tanto é que ele desencarnou com quase 16 ou 17 anos. E nessa fase ainda ele estava com 2 anos ou 3 anos, era muito novinho. Então, mostrando que Emmanuel, vamos dizer assim, estava... E eu tenho certeza de que ele amparava todos aqueles, espíritas e não espíritas, precisando dele. Se ele não pudesse ajudar diretamente, ele podia encaminhar através de terceiros espíritos essa ajuda. Então, para Clóvis, ele revela aqui no livro que foi mais uma prova de que Emmanuel estava para servir. Meu amigo, aí, Silvio, vem uma figura que eu acho de importância muito grande. Foi o grande educador na última encarnação, em Minas Gerais, Arthur Joviano, que era nada mais, nada menos que o pai do patrão do Chico, Dr. Rômulo Joviano. Né? A gente sabe, através das obras do Chico, né, que o Arthur Joviano também foi Neio Lúcio, lá na Roma Antiga, na obra 50 anos depois, né? O avô de Célia. Então, todo aquele grupo, né? Elvídio, né? Todos eles estavam ali junto de Chico. Aí, Silvio, o Neio Lúcio, que também é autor daquela obra Jesus no Lar, que é a obra que a gente faz o Evangelho no Lar, né? Consultando ela. Silvio, o Arthur Joviano tem uma frase que revela realmente isso tudo que você disse aí. O Arthur Joviano, no livro, coloca uma frase muito sintomática, né? Que Emmanuel não há pedido sem resposta, né? Exatamente. E uma coisa, viu, Bruno, aqui de curiosidade, é que eu acho que o nome da nossa instituição, que é Jesus no Lar, foi dado baseado nesse livro. Nesse livro, olha aí. Porque, na época, o senhor Alfredo foi registrar, outro centro lá do bairro queria registrar um nome com o nome de grupo ou centro Jesus no Lar. E o tabelião disse, não, quem tem prioridade é o senhor Alfredo, que chegou primeiro, você pode mudar para outra, em vez de núcleo, para centro, para coisa, porque... Ô, Silvio, deixa eu falar para o pessoal entender direitinho, né? Que o núcleo espírita Jesus no Lar, na Madalena, que o Silvio Mariano é o presidente atual, né? Alfredo Azevedo, o fundador, o nome foi colocado, o nome da obra, por causa da obra Jesus no Lar, né? E é um centro também onde eu tenho a honra e a alegria de palestrar todo mês. Exatamente. Não é uma coisa mostrando que Emmanuel é aquela docilidade, porque alguns redatores que chegaram a publicar dizendo como se fosse um homem rígido, quer dizer, às vezes que as pessoas aumentam. Chico Xavier dizia assim, olha, meu olho está doente, aí dizia, Emmanuel, você tem um outro olho. Eu acho que também não é assim, não. Ele é uma pessoa amorosa, ele sentia o sofrimento de Chico e devia. Mas quem anotou, fez essa anotação, aí já aumenta.
dizendo, olha, você não reclame não, se só tem um olho doente, vamos cuidar da vida. Não é dessa maneira. Então, eu acredito que Emmanuel foi um disciplinador, foi. Ele disse que tem uma ligação com Chico Xavier milenar, e eu acredito. Tanto é que ele disse que Emmanuel agora vai, já está aqui na Terra, e quem vai ser o mentor dele é Chico. E se você vai ver agora o que é bom, né? Porque não é fácil. Você veja uma questão dessa de Chico Xavier, a sintonia, para não ter, vamos dizer assim, alguma coisa, vamos dizer assim, como nós comentamos aqui, evolução em dois mundos, mecanismo da mediunidade, precisa ter de uma grandeza mental e segurança total, porque não é fácil, não. Eu vejo aqui livrinhos aí que você lê, você não precisa nem ser esse intelectual todo, você já nota que quando aparece o nome de um espírito, não é aquele, você já nota frágil, sem erro de português, a ideia não muito segura, não é? Então é uma coisa impressionante. Bom, meu amigo Silvio, será se o Leonardo Marmo está satisfeito, Marmo? Sua obra aí foi explorada por Silvio, ele adora o programa. Eu acho que ele ficou satisfeito, viu, Silvio? Não, vamos em frente. E a sugestão foi boa, porque amor e sabedoria de Emmanuel se encontra e outras pessoas podem adquirir, que leia, não é um breve comentário, não. Vocês têm que ler o livro, porque tem muito conteúdo. Tem uma parte aqui que ele bota. O próprio Clóvis Tavares faz uma síntese. Olha, aqui ele fala em justiça divina, seara dos médios, informações, artigos de Emmanuel. Então, é importante que a pessoa adquira e que o movimento espírita precisa voltar um pouco ao grande Chico e ao grande Emmanuel. Silvio, cada vez que você abre a boca é uma complicação, né? Porque você falou aí, Seara dos Médios, que é o desenvolvimento do livro dos médios, né? Justiça divina do céu e inferno, né? Céu e inferno. Rapaz, aí eu já estou pensando em você trazer cada obra que você fala, eu já imagino aqui no programa, né? Meu amigo, muito bom. Agora eu vou fazer um pedido, viu, Marmo? Silvio, vou pedir a você essa semana um conteúdo, você indicar um conteúdo para eu e Marmo debater no programa também, né? Eu não sei se para a semana vai ser um texto, um vídeo, um áudio, mas o que for, viu, Marmo? Vou pedir a você uma indicação, Silvio, viu? Tem que maltratar esse Leonardo Marmo também, que ele está aí na zona de conforto, né? Faz as indicações, vamos mandar bala para ele também, né? Exatamente. Meu amigão, foi uma honra, Silvio. Muito bom. Como sempre. Tá bom? Muito bom. Até para a semana, Silvio. Abração. Até semana, Bruno. Abração, Leonardo Marmo.